queria esclarecer para vocês algumas coisas que nós precisamos esclarecer. Antes eu queria ler o parágrafo 434 da mensagem, o sexto selo, e queria que você prestasse bem atenção nisso aqui, amém? O irmão Brana diz: você não calcula que tensão agora eu quero dizer isto. Suponho que as fitas estejam desligadas. Muitas pessoas dizem: o irmão Brana com o ministério daquele. Eu tenho que observar porque as pessoas simplesmente tomam aquelas fitas e tentam dividi-las em partes. Você sabe, até no tempo do irmão Brana, na mensagem Reconhecendo Seu Dia, sua mensagem, já havia um grupo de pessoas cortando as fitas do irmão Brana e emendando para fazer o irmão Brana falar coisas que ele não falou. Está na mensagem Reconhecendo Seu Dia, sua mensagem, o irmão Brana diz isso. E elas tomam aquelas fitas e tentam dividi-las em parte, você sabe. Então quando eles dizem: irmão Brana, gostaríamos de ter um ministério, você não sabe o que você está dizendo. Quando alguém diz assim: eu quero ter um ministério, eu quero ser um pastor, eu quero ser isso, irmão Brana diz: você não sabe o que está dizendo. Você, honestamente, você não sabe o que acompanha isso, irmão e irmã. Olha que coisa. É a responsabilidade. Amém? Amém? Quando você tem pessoas penduradas no que você diz. Então há uma responsabilidade aqui de quem vai pregar, que as pessoas estão penduradas no que você diz. Porque às vezes o pregador, ele lê o que está na Bíblia e você vê que aquilo está na Bíblia, mas às vezes ele, quando ele vai falar, ele emenda coisas que não estão na Bíblia. E então é uma responsabilidade. Porque o irmão Brana diz: o ensinamento errado lança mais almas no inferno do que todos os bares da cidade. Porque se um cachaceiro chegar aqui, como outro dia isso aconteceu, veio um homem embriagado aqui na frente, ele estava embriagado, e ele disse assim: por que vocês não prosperam? E ele disse: vocês deviam prosperar, porque a palavra de Deus dizem que vocês têm que prosperar. Agora, isso está vindo da boca de uma pessoa embriagada. Você sabe que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz ao contrário: diz: não junteis prata nem ouro na terra, onde a traça come, mas a junteis no céu. Então você não cai numa conversa dessa porque está vindo da boca de um cachaceiro. Então você já sabe que está errado. Mas quando alguma coisa vem da minha boca, que você me conhece, sabe que eu tenho pregado o evangelho, então um homem como eu, ou como o irmão Américo, ou como o irmão Lauro, ou como o irmão João Roberto, subir aqui e pregar uma coisa, as pessoas acreditam em tudo que ele diz, porque já confiam nele. Você entendeu? Então aí que é o problema, porque às vezes este homem também pode sair da palavra e você não acredita que ele saiu. E você precisa examinar as escrituras. A Bíblia diz em Atos, que no livro de Atos, que Paulo pregou em Tessalônica e o povo de Tessalônica rejeitou. Mas eles foram para Bereia e disse: e esses de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviram de bom grado que os apóstolos pregavam e confirmavam o que eles pregavam nas escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Está lá no livro de Atos. Eu ainda ontem li isso ali no culto do Pirimirim. Então tem que observar se isso está fora das escrituras. Então eu queria nesta manhã adverti-lo de uma coisa: vocês precisam ficar com o que a Bíblia diz. Amém? Amém. Então quando a gente pega um parágrafo da mensagem do irmão Brana, não é correto você ler só um parágrafo. Você tem que ler toda a página. Esse é o correto. Porque você lendo a página toda, você não vai se atrapalhar. Então as pessoas pegam esse parágrafo aqui, ó, parágrafo 491 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. As pessoas pegam esse parágrafo e leem. O pastor sobe aqui e lê para você: Cristo é o mistério de Deus revelado, 491. Diz assim, ó: é um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento.
Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é verdade. É uma só pessoa. Aí ele introduz uma palavra, uma mensagem, e faz você crer que ele sozinho é a pessoa de Deus. Você entendeu? Subliminarmente ele introduz, usando este parágrafo, que ele sozinho é o homem de Deus para esta era. Bem, você pode até dizer assim, mas o irmão Branham disse isso, que só há uma pessoa. Realmente, o irmão Branham falou se referindo a profeta. Amém? Ele não se referiu a pastor. Então, vamos agora fazer o seguinte, vamos estudar esse parágrafo a partir do parágrafo 484 para a gente entender o assunto. A gente vê que assunto o irmão Branham está se referindo quando diz uma pessoa. Porque não pode haver mais um mensageiro sozinho com uma mensagem paralela às fitas do irmão Branham hoje. Porque você sabe que as fitas do irmão Branham têm um ministério, elas estão indo em torno do mundo através do irmão José Branham, na voz de Deus, elas estão indo no mundo todo. Então não pode haver agora um outro mensageiro sozinho com uma mensagem paralela à do irmão Branham. Você pode dizer assim, mas a do irmão Branham não tem terceira puxada. Tem. O irmão Branham pregou primeira, segunda e terceira puxada. A terceira puxada está nas fitas. O irmão Branham diz, fique com o que está na fita. A fé para o rápido está nas mensagens. Então alguém diz, não, mas esse outro aqui, ele é um pastor mundial. Ele é um pastor sozinho para o mundo. E então vem com esse parágrafo. Agora vamos ver o que o irmão Branham está se referindo nesse parágrafo. Ele diz assim, ó, sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesmo através de você uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe somente em um indivíduo, presta atenção, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Você entende isso? A congregação diz amém. Não com o metodista, agora ele vai explicar. Não com o batista, não com o presbiteriano, não com o luterano, não os pentecostais, mas com um indivíduo. A mensagem não estava com os luteranos, nem com os batistas, nem com os pentecostais. Estava com um indivíduo. Aqui na frente você vai ver quem é esse indivíduo. Amém? Eu tomarei um e deixarei um. Claro, somos gentios. E os gentios, a salvação é individual. Deus toma um e deixa outro. Deus revela um e deixa outro. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Deus toma aquele homem ali como um indivíduo e dá a revelação para ele. Como vamos pegar aqui? Em 1966, eu tenho mensagem do pastor Coleman de Nova York, de 1966, no dia 26 de dezembro. O irmão Branham estava ainda lá dentro do caixão, não tinha sido enterrado ainda, e ele pregou em Nova York uma mensagem falando sobre o velório do irmão Branham. E naquela mensagem ele diz assim, ó, ele diz, lá ao redor do caixão do irmão Branham, em Jeffersonville, está cheio de ministros, esperando ele ressuscitar para revelar o sétimo selo. Aí ele diz assim, irmãos, não esperem isso. Ele diz, ele já revelou todo o mistério de Deus. Quer dizer, o irmão Coleman em 66 cria nisso. O irmão Coleman cria que o anjo forte desceu do céu e que os 7 trovões foram revelados e que o cordeiro saiu do trono e que Jesus veio numa nuvem. Ele cria nisso em 1966. Você entendeu? Não existe negócio, eu fui o primeiro. Não, Deus toma um indivíduo, mas depois ele toma mais outro indivíduo, aí ele vai tomando até que forma um grupo. Porque não é um grupo, ele não trabalha assim com um grupo. Ele não chega assim e revela todo o grupo, não. Ele toma um indivíduo, ele tomou o irmão Coleman, depois ele tomou o pastor Nunes André da África, depois ele tomou o pastor Osmar em Franca, depois ele tomou o pastor Júlio César em Goiânia, depois ele tomou o pastor Joãozinho Pereira, e agora o que é? Agora já é um grupo. Você entendeu? Mas ele toma individualmente, mas depois isso forma um grupo de pessoas reveladas.
É assim que é. Ele me tomou individualmente, ele tomou o Mão Lauro individualmente. A revelação foi dada a mim, eu não pude passar isso por Mão Lauro, por causa que se ele não for eleito, ainda que eu queira empurrar isso nele de todas as formas, não vai entrar. Isso é Deus que vai tratar com ele. Amém. Amém. É como a semente de trigo, quando ela é jogada no chão. A sementinha começa a brotar, ela não tem que dizer para outra semente que caiu do lado dela: brota, brota, tu tem que brotar. Não, ela não faz isso. Ela simplesmente espera, porque a mesma luz do sol que está brilhando sobre ela, está brilhando sobre a outra, e ela vai brotar. Nós temos um irmão aqui em Bragança. O irmão, perdoe estar falando, não quero falar o nome, mas vocês conhecem, que era o pastor aqui. De todos os jeitos que nós tentamos colocar isso nele, ele não creu, porque ele não é predestinado para isso. Você entendeu? Porque se ele fosse eleito, não precisava forçar. Nós estávamos aqui em Bragança, nós não sabíamos dessa revelação até que tivemos, mas um dia o pastor Wagner, lá em Ananindeua, teve a revelação. Então você diz: foi eu que tive a revelação. Não, você teve a revelação, mas outros tiveram antes de você, e você mesmo disse que foi. Nós encontramos alguém dizendo: o pastor Nunes André já pregava isso antes do que eu. Aí depois do passar do tempo, os homens, eles às vezes caem da palavra, como o pastor Coleman começou com esta revelação, depois introduziu a questão da crença no milênio, não é verdade? E assim vai. Os homens, eles saem da palavra, mas a palavra continua. Deus não fica preso no homem, o Espírito Santo não fica preso. Se ele sai da palavra, Deus vai para outro. Amém? Então, quero que você pegue. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão remido a Deus, que ele não se importa com nada mais. É o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a pessoal vindicação pessoal da palavra. Ela mesma é expressando-se ao povo e ao mundo. Como pode o mundo cegamente passar por alto como isso? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não reconheceram até depois que estava morto. Agora, São Patrício não era o mensageiro da era, não é verdade? Não é, mas o irmão Branco diz: ele também teve sua vindicação pessoal com Deus. Deus tratou com ele individualmente. Amém? Amém. Glória a Deus. São Patrício, e não reconheceram até depois que estava morto. A mesma coisa eles procederam com São Martinho, não reconheceram isso. A mesma coisa eles têm feito em todas as épocas. A mesma coisa fizeram com a Joana d'Arc. Agora Joana d'Arc até mulher era, mas ela teve sua revelação pessoal com Deus. O irmão Branco diz: eles mataram ela porque ela era uma mulher espiritual. 150 anos depois desenterraram ela para pedir perdão e canonizaram ela como santa. O irmão Branco diz: mas ela estava certa. Agora, se Joana d'Arc pregava em púlpito, então já era um erro dela, mas ela teve sua vindicação, ou seja, ela teve sua relação individual com Deus, sua revelação individual com Deus. Ela teve. Ela sabia que aquele sistema estava errado naquela época, e ela teve sua revelação individual, porque Deus trata com o indivíduo, individualmente, como ele trata com o irmão Lauro, ele trata com a irmã Thelma. Agora ele não chama ela para pregar, porque se chamar está fora da palavra, mas ele revela a ela sim sua palavra individualmente. Ela pode ter a revelação individual da palavra. É individual. Deus não chama grupos, mas ele chama individualmente, e depois ele forma um grupo de pessoas reveladas. Amém? A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo desses sacerdotes e a inseriram para cumprir penitência. Isso passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isso até que passe. Isso somente pega a semente predestinada. Quer dizer, essa revelação, ela pega só a semente predestinada, mas não é um homem aqui com a revelação, e os outros também têm a revelação, e depois eles se sujeitarem a ele, porque senão vira nicolaísmo. Se um pastor tiver a revelação
ele passar para os outros, aqueles outros vão ter a experiência pessoal deles com Cristo, cada um deles. Mas se esses homens colocar, porque esse homem aqui teve a revelação primeiro, e eles começar a colocar ele acima deles aqui, então vira nicolaísmo. Amém? Vira nicolaísmo. Vamos aqui. Isso somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé. Agora eu quero que você capte uma coisa. Estou me referindo a pastores, não a profeta. A profeta está certo. Por que o Papa é o falso profeta? Porque ele se colocou no topo e colocou os cardeais abaixo dele. Virou nicolaísmo. Mas se ele não fosse falso, estava certo. Se ele fosse o verdadeiro profeta, estava certo, porque Deus escolhe um homem para ser profeta. Mas o problema é que ele colocou eles abaixo dele, colocou suas regras próprias fora da palavra e subjugou os outros a crer o padrão dele. E aí é que está o erro, quando o homem coloca os outros para seguir o padrão dele, e aí fora da palavra. Vamos tomar um exemplo. Mombrana pregou a mensagem os ungidos dos últimos dias, e ele disse no parágrafo 262, ele diz: a primeira puxada foi cura, a segunda puxada a profecia, a terceira puxada a abertura da palavra. As pessoas entendem que porque a primeira puxada foi cura, elas entendem que quem está na terceira puxada não deve mais orar pelos enfermos. E não é assim. Mombrana diz: a primeira puxada foi cura, o tópico dela, o foco dela foi cura. Mas quando o Mombrana assumiu a segunda puxada, que foi profecia, ele continuou profetizando e orando pelos enfermos. Quando ele atingiu a terceira puxada, ele creu que a palavra estava aberta e continuou profetizando e orando pelos enfermos. Ele levou junto tudo. Você entendeu? Ele levou junto. E você diz: pode provar isso aonde? Vamos ver. A mensagem nas asas de uma pomba branca foi pregada 20 dias antes do Mombrana morrer. 20 dias. E ele encerra aquela mensagem pondo as mãos sobre os enfermos, numa fila, e pergunta ainda: irmã, qual é o seu problema? A irmã diz: eu estou com uma dor na coluna. Ele diz: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu ponho minhas mãos sobre essa irmã e repreendo essa dor. 20 dias antes de morrer. As pessoas dizem: quem ainda ora pelos enfermos é porque não tem a álgebra, porque está ainda no ABC. Eu lhe pergunto: Mombrana, ele tinha só o ABC? Mombrana tinha a álgebra. Quem aqui pode desafiar e dizer que o Mombrana não tinha álgebra da mensagem? Mas ele orava pelos enfermos em fila, ele fazia fila e impunha as mãos. Por que ele fazia isso? Porque ele cria na Bíblia, que a Bíblia diz em Tiago 5,14: há alguém entre vós enfermo, impõe as mãos, unge com óleo e ore. Jesus nos curou no Calvário, não preciso mais orar. Curou no Calvário, mas depois que curou no Calvário, Tiago disse: é para impor as mãos para receber a cura. É a mesma coisa da salvação. Você foi salvo no Calvário, claro que foi. O irmão Fralisson foi salvo lá na cruz do Calvário, mas ele precisa entrar pelos corredores e pedir o batismo dele em nome de Jesus Cristo. Se ele não fazer isso, não tem jeito, é um processo. Eu já disse para ele: você tem que ser batizado. Se você foi salvo na cruz do Calvário e nunca vir aqui ser batizado, não adianta nada. Você foi curado na cruz do Calvário, mas se não vir aqui e receber a imposição de mão, não adianta nada. Você tem que receber. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? É que os pastores querem colocar uma sujeição nos outros. Porque diz assim: não, a gente não sujeita ninguém. Mas quando sabem que a gente está orando pelos enfermos, eles ficam pregando sermão e dizendo: pastor que ainda ora pelos enfermos não tem a álgebra, pastor que ainda ora pelos enfermos não conhece terceira etapa, subjugando a gente a entrar no padrão deles. Quer dizer, aí a gente vai negar o que a Bíblia diz para seguir o padrão deles. Isso é nicolaísmo. Um homem não pode se sujeitar a outro. Um pastor não pode se sujeitar a outro. Outra coisa, eu estou sabendo que tem alguns pastores da terceira etapa por aí que não colocam o meu CD na igreja. Ele tem que colocar, porque se ele não colocar, olha, os membros dele vão morrer. Você não pode subjugar outro. O pastor coloca se ele quiser, se ele não quiser, ele não coloca. O ministério é independente.
Eu não coloco aqui. Se os irmãos quiserem ceder de outro pastor, levem para suas casas, assistem em casa. Aqui eu não boto mais. Não vou botar mais. Para introduzir doutrina errada para o povo. Então, uma coisa, irmãos, CD que vocês ouvirem, se vocês suspeitarem alguma coisa errada, me pergunte, venha a mim. O irmão Branham diz, pergunte ao seu pastor. O irmão Branham diz, toda dúvida que você tiver, pergunte ao seu pastor. Eu vou lhe dizer, se estiver errado, eu lhe digo onde está o erro. Mas eu não vou quebrar seu CD, tomar seu CD e nem impedir de você ter o seu CD. Você é autônomo, você tem o direito de comprar CD até de filme, se você quiser. Se você quiser comprar um CD de filme de terror, se você quiser comprar até CD de pornografia, eu não posso me meter nisso. Agora eu vou pregar que isso é errado. Mas eu não posso me meter na vida de ninguém. Não posso forçar as pessoas. Então, se você recebe CD, receba, assista. Mas se você tem o Espírito Santo e você tem uma dúvida, pastor, eu desconfio de uma coisa que falou naquele CD. Então traga aqui, bora ver. Se estiver errado, eu vou lhe dizer onde está errado. Amém? E essa doutrina de um só pastor está errada. Está certa a doutrina de um só profeta mensageiro. Aí está certo. Porque este parágrafo aqui, o irmão Branham está falando de profetas e não de pastor. Amém? Isso passa diretamente por eles e eles não conhecem isto até que passe. Isso somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés. O irmão Branham está falando todo tempo dos profetas. Que Deus trata com um indivíduo, mas quando ele fala que trata com um indivíduo, ele está falando de Noé, ele está falando de Moisés. Você acredita que naquela mensagem só pastor, o pregador ali chega a dizer até que Moisés não era profeta? Chega a dizer que Moisés, para fundamentar a doutrina de um só pastor, ele diz que Moisés não era profeta, ele era pastor. E ele era pastor realmente, porque quando ele teve a revelação na sarça ardente, ele estava pastoreando as ovelhas do sogro dele. Mas ele era pastor de ovelhas animais e não de almas. É verdade. De almas ele era profeta. Então, é o seguinte, as mensagens subliminares entram no CD, porque quando diz assim, no tempo de Irineu era um pastor Irineu, no tempo de Martim era um pastor Martim. Aí você mesmo que não conhece nada, você diz assim, mas Irineu não era pastor? E não era mesmo. Aquilo é porque o pregador está falando aquilo que é para te convencer a entender que ele hoje é pastor sozinho. É uma mensagem subliminar que está introduzindo. Você entendeu? Mas veja bem, é um só indivíduo, viu? É um só pastor, não. Mas irmão Branham, quando ele cita um só indivíduo, ele cita os profetas. No tempo de Noé a mesma coisa, veio através do dia de Moisés, nos dias de Elias, tudo é profeta. Nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante, até o fim desta mesma hora. Que hora estamos vivendo? No tempo do irmão Branham aqui, que ele estava pregando Cristo, o mistério de Deus revelado. Nesta mesma hora, a pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro manifestando a si mesmo, tão remida à vontade de Deus, que a palavra é só a palavra manifestar-se nesta pessoa, o prisioneiro a um indivíduo, e esse indivíduo chama-se William Marion Branham. Foi o único, foi o primeiro molho que amadureceu. Na mensagem ao nascer do sol, o irmão Branham diz, no tempo de Jesus ele foi o primeiro molho que amadureceu. Talvez você não entenda isso, mas está em Levíticos 23, é as festas das primícias. Quando os primeiros grãos amadureciam, ele escolhia os primeiros cachos maduros e movia sobre as pessoas. É chamado de molho movido. Aí o irmão Branham diz na mensagem ao nascer do sol que Jesus foi o primeiro, não é verdade? Primeiro revelado. Então ele foi o primeiro molho que amadureceu. Aí o irmão Branham diz, e agora no fim do tempo haverá um outro molho que vai ser movido. Ele não diz assim, haverá 2 molhos que vai ser movido. Ele disse, haverá um outro molho que vai ser movido. Amém. E esse era o irmão Branham. Ele amadureceu primeiro. Então aqui nós temos o profeta e aqui embaixo nós temos os pastores. Um indivíduo profeta sozinho tem a revelação e ele fala aos pastores. Na mensagem, porque tiveram que ser pastores, o irmão Branham diz, os 3 pastores estavam lá pastoreando suas ovelhas quando Jesus nasceu, e os anjos vieram trazer a mensagem aos pastores. Aos pastores. Os anjos não chegaram e disseram assim, vem um de vocês aqui separado,
Quero falar uma coisa para você, aí você fala para os outros, não, ele deu uma mensagem aos pastores. O sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Ele não deu uma mensagem ao pastor, ele deu uma mensagem aos pastores. A revelação do irmão Branham é aos pastores. E é tanto que em 66 caiu isso no pastor Coleman. Ele está errado hoje, ele saiu da palavra hoje, está crendo no milênio, mas no começo ele estava certo. Depois caiu no pastor Júlio César, ele está certo. Caiu no pastor Osmar, estava certo. Você diz, mas ele tem mais alguma coisa aí, novo nome? Não, isso ele colocou depois, mas no tempo que caiu era só aquele básico mesmo. Quando caiu nele foi o mesmo básico do que caiu no pastor Coleman, foi o mesmo básico que caiu no pastor Júlio César. Isso aí foi depois, para diferenciar o ministério, colocou mais alguma coisa para diferenciar. Mas no dia que caiu, caiu a mesma coisa, caiu para um, caiu para o outro. Caiu a mesma coisa, que era Jesus já veio numa nuvem, o cordeiro já saiu do trono, os trovões já foram revelados e o tempo acabou, era a mesma coisa. Aí com o passar do tempo, aí coloca mais um novo nome para poder distinguir e crescer. Essa foi a mesma coisa que caiu. Quando Deus deu, foi a mesma coisa. Amém? Então, nós cremos na mensagem de um indivíduo, cremos? Mas como assim? Um indivíduo pastor? Não, um indivíduo profeta. Amém. Um indivíduo profeta. Agora vou mostrar para vocês por que não pode ser um pastor sobre outro. Porque senão vira nicolaísmo. Deixa eu ler para vocês aqui a página 78 do livro A Exposição das Sete Eras. Encerra aqui, irmão. Vamos começar de novo neste tema.